Capitão América 4, a nova ordem mundial. Esse é o nome do próximo filme do Capitão América, agora com Sam Wilson à frente do escudo em maio de 2024. Mas falta tempo, mas a gente vai falar agora aqui o que é a tal da nova ordem mundial. Vamos discutir nesse Omelete TV. Olá, eu sou o Ale Garcia, que é maravilhoso estar aqui no meio de dois Marcelos, Marcelo Resto de um lado, o Marcelo falando de outro, pra gente poder discutir agora implicações, expectativas e o que pode ser esse novo filme do Capitão América 4. E uma coisa que eu tô trazendo aqui, que talvez nem todo mundo tenha se dado conta, é que já no Falcão Negro Soldado Invernal a gente tem alguma dica do que pode ser essa tal ordem mundial, porque é o nome do primeiro episódio daquela série. Mas pra gente falar um pouquinho, eu acho, do que pode ser esse novo filme, tem uma fala muito legal do Isaiah Bradley, que foi o soldado negro testado com o soro do super soldado, que ele fala uma coisa emblemática pra mim, pro Sam Wilson, que é: acha que o mundo está diferente agora? Nunca vão deixar um homem negro ser o Capitão América. E mesmo que deixem, nenhum negro que se respeite aceitaria ser. Sam Wilson fica pensativo pra caramba, mas depois ele fala pra irmã dele, a Sarah: mas qual seria o sentido de toda a dor e sacrifício se não estivesse disposto a me erguer e lutar? Eu acho que é muito, muito importante a gente se dar conta aqui de um papel que essa série já fazia e que eu acho que esse filme vai fazer, assim como as histórias do Sam Wilson nas HQs, que é trazer as implicações sociais e raciais de ter um Capitão América negro. Então isso é muito legal, saber que uma série e um filme assumem esse papel, que é o papel da arte, de discutir sociedade, e isso vai ser feito agora também, né? Até porque, se a gente lembrar, até agora a gente tinha o Pantera Negra. Só que assim, o Pantera Negra, ele é africano. Perfeito. Certo? E agora a gente vai ter isso na América, assim, propriamente dito, né? Ele é um cara que sofreu a vida toda com isso. A gente vai poder ter justamente esse retrato do que é a América de hoje. Perfeito demais. E ele é o primeiro herói afro-americano, né? Porque, como você falou, o Pantera Negra é um herói africano de 66 e o Falcão de 69 nos quadrinhos. E as implicações sociais do nascimento dele já era uma decisão dos seus criadores, né? Já foi pensado para se discutir o que acontecia nos anos 60 em questões de manifestações sociais e raciais que aconteciam nos Estados Unidos. Por isso a presença dele já nasce por uma necessidade e se cumpre no cinema e nas séries, e eu acho maravilhoso isso, né? Olha, independente disso estar no filme ou não, eu acho que vai ser um tema que vai acompanhar o próprio filme, porque a gente já teve no Twitter uma situação em que saiu uma matéria que foi no Hollywood Reporter dizendo o que será que vai acontecer com o futuro do Capitão, Chris Evans volta, não volta e tal. As pessoas já começaram a discutir em cima disso, o próprio Chris Evans veio a público, tweetou dizendo o Capitão América é o Sam Wilson. Sim. Precisou vir o ator para dizer um negócio que já está na série. Dito. Já está dito, já estava no MCU, disso, estabelecido cara, na série de TV. Então, realmente, é uma situação um pouco sensível politicamente, e eu acho que o filme, ele precisa tratar disso e tem que se aproveitar dessa situação, para você colocar isso na própria trama do filme. Então, nos quadrinhos, vamos lembrar aqui que o Sam Wilson, ele assume o escudo, porque o Capitão América, o Steve Rogers, perdeu a validade do soro super soldado, ele envelheceu, não consegue mais lutar da maneira como ele lutava antes. Sim. Essa HQ foi criada em 2015, numa época em que a Marvel realmente mudou muita coisa, Thor da Jane Foster, Kamala Khan, muita coisa de representatividade. Sim. E aí, nessa HQ, ele precisa realmente convencer as pessoas que ele tem condição de ser o Capitão América. A mídia tá contra ele, a população tá contra ele, politicamente ele não tem tanta força. Então é muito mais uma história dele, beleza, você tem a volta da Hydra, você tem os Filhos da Serpente, vários vilões importantes do Capitão América ressurgindo, mas principalmente ele mostrando para as pessoas que ele pode ser o Capitão. Tudo isso tá no arco Not My Captain, né? E começa com ele até num ponto depois, assim, já trazendo pro MCU, ele meio que passou por isso tudo na série, né? Dos Falcão e Soldado Invernal, e depois acaba, né, com o título já sendo falado de, não, na verdade essa série aqui chama Capitão América e Soldado Invernal, né? Ali ele já tá confirmando, né? Não, na verdade, eu sou realmente o novo capitão, cara. E é a partir disso que a gente vai ver o desenrolar do Sam Wilson como capitão, cara, super empoderado. A gente já viu ele fazendo treinamento, ele consegue já lançar o escudo, ricochetear e pegar de volta. Ele, cara, ele tá o dono
do escudo e do uniforme agora. Tá o dono do escudo, do uniforme, sem ter o soro do super soldado, né? Por isso que é muito legal saber que esse filme é sobre quem o herói é de verdade e o que ele representa. Algo que foi muito bem trazido sempre nos discursos, na abordagem política que as séries do Falcão tiveram nos quadrinhos, e que também na série aconteceu. Aquele discurso dele no último episódio é muito denunciatório daquilo que é o ser um homem negro, um corpo negro, não aceito numa América que utiliza somente o Capitão América de olhos azuis, né? Que tem aquele cara ali que representa realmente uma nação, mas ele tá ali para provar que ele mesmo sem poderes sobre-humanos tem a capacidade e a honra de ser esse grande herói, né? Como o Ale lembrou aqui no começo, Nova Ordem Mundial é o título do primeiro episódio da série. Lembrando que a série acompanhava lá os Flag Smashers, né? Que era aquele grupo, depois do estalo do Thanos, que meio que se coloca ali contra essa ordem social dos governos e, enfim, dos Estados-nações, sendo autoridade mundial. Então essa galera meio que chega ali para anarquizar e fala, olha, na verdade isso não vale mais. A gente foi muito desprivilegiado durante o estalo e agora a gente vai aqui impor uma nova ordem. Isso não aconteceu na série, o status quo ele meio que volta, né, como a gente acredita ser. Mas, pô, Nova Ordem Mundial é um conceito que sempre sugere que existe uma nova organização do poder, que deixa de ser dos estados e passa a ser talvez pelos endinheirados, pode ser pelas grandes empresas, pode ser por outros países que não eram os países que mandavam, pode ser a China, outra coisa. Essa é a questão da nova ordem mundial como teoria da conspiração ou como um conceito que se fala socialmente. Perfeito. Então, se o filme chama Nova Ordem Mundial, a gente deve ver o Sam Wilson lidando com uma coisa que realmente, pô, pega toda a sociedade e aí vira uma grande, não um vilão específico talvez, né? Sim. Mas talvez uma grande situação que mudou e ele precisa agora chegar e restabelecer o que era antigamente, ou então oferecer uma nova ordem realmente. O filme, politicamente, ele já está dado pelo próprio nome. E vale levar em consideração também que se há uma nova ordem mundial, e a gente está falando muito do capitalismo aqui, tipo, se são realmente as grandes empresas, conglomerados, o caralho, cara, a gente vai ver cada vez mais o povo sendo oprimido. Sim. E daí a gente tem mais ainda pano de fundo para trazer todos os problemas sociais à tona, né? O bom xibom já cantava, né? Tipo, a nova ordem mundial tá aí, o de cima sobe, de baixo desce. É muito interessante que essa nova ordem mundial, essa busca que os Flag Smashers, ou os chamados apátridas, tem na série, ela vira um conceito realmente abraçado por um grupo de pessoas que são chamados de rebeldes, querem um mundo sem fronteiras, um mundo unificado, só que nos quadrinhos ela era a obra de um personagem que nunca foi muito bem aceito, que era o apátrida, né, que era do Carl Morgenstern, que ficou homenageado, digamos, na figura da líder daquele grupo na série, a Carly Morgenstern, que vem para trazer realmente essa noção de que a gente tem que estar destruindo fronteiras, unificando nações, para que todos possam se beneficiar de algo que depois foi retirado deles, né? Olha, eu entendo que pode ser que tenha um movimento civil para você estabelecer uma nova ordem, né? Talvez o legado dos apátridas. E você falar, olha, isso aqui realmente fugiu do controle. Mas ao mesmo tempo você precisa ter figuras vilanescas reconhecíveis como vilões nessa história. Nos quadrinhos, existe um grupo nas histórias do Capitão América e dos Vingadores com o nome de Nova Ordem Mundial, que tem, olha só, não por acaso à frente deles, o Caveira Vermelha. Caveira Vermelha, ele foi líder de um grupo nos quadrinhos que chamava Nova Ordem Mundial. Tinha, entre os membros aí, tinha o Mentalo também, tinha o Fanático dos X-Men, inclusive. Dificilmente vai aparecer nesse filme, mas você pode ter uma volta de uma figura importante aí nesse filme, talvez com Caveira Vermelha, mas realmente uma figura importante às sombras do cara que controla tudo sem ninguém ver. Então acho que seria uma figura de vilão realmente para o filme ter uma cara como vilão. Só lembrando que o Hugo Weaving, que fez o Caveira no filme do Capitão, não fez Ultimato. Quem tava ali dando a voz pro Caveira Vermelho era o Ross Marquand, que a gente conhece de The Walking Dead, por exemplo, é um puta do imitador, ele que faz a voz, cara. Então, qual o Caveira que vai voltar? Lembrando, tipo, se o Caveira... Você não precisa ter, necessariamente... Você não vê o Hugo Weaving, né? Sim. Então, dá pra reescalar aí. Lembrando que o Caveira Vermelha, ele aparece no Ultimato como guardião da Joia da Alma, quando rola todo aquele sacrifício, primeiro a história da Gamora e depois da Natasha Romanoff. Mas aquilo pode ter sido reescrito quando os personagens voltaram para o passado, o multiverso permite tudo. Então você poderia ter o Caveira Vermelha ressuscitado, mesmo porque o Caveira Vermelha é uma grande representação do nazismo nas histórias do Capitão América. E se você vai colocar um negro americano tentando lutar contra essa ideia de extrema-direita,
o que é mais extremo à direita do que os neonazistas, e daí é dessa ressuscitação da ideia do nazismo, entendeu? Então eu acho que o Caveira Vermelha, que é um vilão super importante para as histórias do Capitão, poderia aparecer talvez como um símbolo aí, alguma coisa nesse sentido. Dá pra usar até o Nemo, assim, como uma figura que ele tava... Nemo não, Zemo. O Zemo, desculpa. Eu pensei, ué, esse crossover aí. Gente, eu fiquei muito pensando quem era o Nemo. Eu fiquei... Que personagem é esse, gente? Dá pra usar até o Zemo como uma figura que faz às vezes ali, né? Ele foi super importante e tipo, a galera gostou muito da participação do Daniel Bru na série. Então, existe até a possibilidade de ter outros personagens fazendo meio que as vozes, né, às vezes, do Caveira. Enfim, dá pra gente pegar esse personagem e usar com vários personagens diferentes. Sim, tu falou do Zemo, né? E a gente pode talvez, como tem a presença também do John Walker, que é recrutado ali pela Condessa Valentina, talvez com a Helena Belova possa ser o início de os inimigos formados pelos Thunderbolts, né? Talvez sejam essas as ameaças que ele tem que enfrentar nesse filme, talvez, e não Caveira Vermelha. Ó, lembrando que existe uma conexão muito direta aí. Capitão América 4 estreia em maio de 2024 e Thunderbolts é o último filme da fase. Ele estreia 2 meses depois, estreia em julho de 2024. Então eu acho que, evidentemente, aí a gente pode ter uma relação com Thunderbolts e Capitão. Lembrando que o Barão Zemo está preso, né? Ele foi entregue para as Dora Milaje no final da série de TV. Então ele está meio que cumprindo sua pena aí pelo atentado de Sokovia, enfim, todas as coisas lá que rolaram com Wakanda. Mostra desse T'Chaka. E aí eu acho que Barão Zemo, ele continua aí no cenário, né? Pode escapar da prisão, enfim. Só que tem os filmes do Thunderbolts que vai acontecer depois. Então a gente precisa ter os Thunderbolts inteiros aí pra acontecer nesse filme. Mas John Walker também é um personagem que pode voltar, né? O agente americano pode vir com tudo ali, que já mostrou o seu uniforme novo no último episódio da série do Falcão. Então ele pode ser uma ameaça que venha realmente a surgir aí no filme do Capitão América 4, né? A única questão que eu acho é que essa coisa da organização das sombras e tal, e que meio que vai cooptando pessoas no mundo, isso já aconteceu no Capitão América 2. É sempre uma história de espionagem, né, nos filmes do Capitão. Sim. Isso já rolou em Soldado Invernal com a Hydra e o Robert Redford. Eu não sei se eles usariam de novo essa situação, né, pra você apresentar num filme novo. Sei lá, eu acho que tem que... Cruz, alguma coisa com Invasão Secreta. Invasão Secreta só vai estrear um ano depois. Então, não sei se essa relação é tão imediata. Pode ser Skrulls também, né? Você tem aí a Sharon Carter meio que fazendo a Mercadora do Poder. Pois é. Pode ser que ela seja uma Skrull também. Skrull disfarçada ali. Né? Tipo, a personagem é muito importante no arco da morte do Steve Rogers nos quadrinhos, porque ela sofre um controle mental ali e tal, tipo, quando o Steve Rogers ele é baleado. Talvez ela seja importante no filme também. Agora, Skrulls eu acho que tá um pouco pra frente. Você pode apresentar Filhos da Serpente, que é outro grupo das sombras também, com motivações de extrema direita. Pode ter a volta da Hydra, você pode ter a volta do Caveira Vermelha. Eu acho que aí seria jogar mais seguro, né? Tipo, com figuras clássicas de histórias do Capitão América. Sei lá, se Filhos da Serpente é uma boa, cara. Então, mais um, sabe? Mais um grupo ali. Será que seria mais fácil você colocar aí, trazer a Hydra de volta? Pode ser também. Tipo, a Hydra tem que estar presente, né? Super sempre. forte, né? A gente tá falando do Caveira aqui, acho que a Hydra, né, são as coisas mais importantes. É o conceito da Hydra. Você corta uma cabeça e cresce outra no lugar. A Hydra não acaba. Ela nunca termina. Mas você precisa ter, mais do que essa organização secreta da nova ordem mundial, você tem que ter uma figura vilanesca forte, assim. Então, eu acho que John Walker não preenche esse papel. Ele já meio que fez esse papel na série. A Pátridas também não. Então, tem que ser outra coisa de presença, assim, sabe? Sim, mas a nova ordem mundial, por ter começado com os apátridas, eles podem ter uma participação ali, né? Ter um início no começo desse filme, né? Pode ser. Ou então pode ser um grande caos social, né? Você tem os apátridas provocando caos. Você pode ter essa semente da extrema-direita plantada na mídia, nas pessoas, politicamente, e aí, tipo, cabe ao pobre do Sam Wilson resolver sozinho todo esse problema, né? Eu acho isso mais factível, eu acho que esse pé no chão, digamos assim, com as devidas licenças, são muito proprietários do personagem do Sam Wilson, que é esse cara que é o herói do dia a dia. Afinal, precisamos relembrar que ele é o cara que não conseguiu um empréstimo bancário na série depois de salvar o mundo contra Thanos. Então, acho que esse olhar que tá conversando com o social, com novas ramificações mundiais e com as consequências disso, é muito próximo da construção dele agora no cinema, né? E dá até pra, sei lá, cara, pensar que o último filme do Capitão, Guerra Civil, foi um puta de um filme com um monte de personagens. Será que não seria o momento? A gente vai ver Vingadores só no ano seguinte, né?
Será que já não é um momento de trazer mais gente, já mostrar uma liderança dele em relação aos outros? Não sei, cara, eu tendo a achar que a gente pode já ver um monte de heróis aparecendo ali. Pode ver o Patriota, neto do Isaiah Bradley, que se torna líder dos Jovens Vingadores e que ele apareceu ali já no Falcão também. Eu acho que pode vir surgindo novos personagens de verdade. Né? Isso pode ser interessante. Falei no começo aqui que precisa ter um vilão forte, talvez no lugar disso você coloque realmente o Sam Wilson não como o cara que está se provando para as pessoas, mas se provando para uma equipe, talvez, se provando como um líder. Se provando não como o cara que vai carregar o escudo, porque eu acho que ele meio que provou isso já na série, mas como o cara que pode ser o novo líder dos Vingadores. Porque a gente vai ter, como o Forlani falou, 2 filmes de Vingadores no ano seguinte, e você precisa preencher tanto esse vácuo do Capitão América, quanto também do Homem de Ferro. Então, como líder do grupo. E a Carol Danvers, que é a outra capitã, não tem ainda... Tipo, ela não fica aqui na Terra, né? Ela não tem autoridade nenhuma para ser líder dos Vingadores. Não tem. Quem tem líder historicamente para ser o líder, mesmo porque é o estrategista militar, é o Capitão América. Total. Então eu acho que a gente pode até ver nesse Capitão América 4, como você falou, realmente ele se colocando como líder de um grupo novo ali. Só não acho que os antagonistas são os Thunderbolts, porque Thunderbolts vem logo em seguida e eu não acho que eles vão gastar esse cartucho aí. Não, eles vão sair, eles têm que aparecer como mocinhos ainda, né? Pra depois ter uma reviravolta, não? Não sei, mas a Valentina já tá meio cooptando a galera ali. Então, mas isso não vai ficar aberto, não sei lá. Eles já não são mocinhos. Olha, desses filmes todos que estão vindo aí, fase 4, fase 5, eu acho que é um que, permite qualquer tipo de leitura. Você pode ir para a nova ordem mundial de um jeito literal, com esse grupo do Caveira nos quadrinhos, ou você pode tratar esse conceito como do jeito mais amplo possível, né? Você pode ter o caos social, você pode ter uma ideia de multiverso, em que até o Capitão América da Hydra vem para impor o fascismo nos Estados Unidos. Tem essa possibilidade. Fazer uma coisa meio Homem do Castelo Alto. Sabe? Tipo, imaginar os Estados Unidos em que talvez o nazismo venceu na Segunda Guerra Mundial. Você pode usar o multiverso de um jeito muito variado nesse caso. Então esse conceito da Nova Ordem Mundial permite muitas leituras. Permite você contar essa história de muitos jeitos. Traz o Soldier Boy, de The Boys. Né? Que crossover. Olha esse crossover. Mas e aí, como que você acha que vai se desenvolver essa nova ordem mundial? Você acha que essas peças todas que a gente colocou aqui no tabuleiro vão ser essas mesmo? Você traria outras para montar esse jogo? Comenta aí embaixo, não esquece também de dar um like nesse vídeo, assinar o canal e também balançar o sininho para você não perder nenhuma notificação aqui. A gente fica nessa, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau.